Eu falo que o público mais difícil de trabalhar é o público da academia mesmo. Os atletas, eles respeitam mais, porque eles precisam da performance. Mas o de academia, ele quer o suplemento, ele quer... Ele quer a bomba. Ele quer brincadeira. Ele quer fazer algo ali que acaba ajudando ele de uma forma que não ajuda, infelizmente. Demos início a mais um episódio do nosso podcast com ela, que é uma pessoa muito especial. Muito especial, Agatha, é pouco. Essa pessoa, ela é incrível. Galera, hoje nós trouxemos a doutora Mayla, minha nutricionista, posso falar assim agora? É verdade, é verdade. Onde ela é pós-graduada em nutrição, tanto pediátrica quanto para a qualidade de alimentos e segurança de alimentos. Cara, essa mulher, ela é completa. Não, antes dela me conhecer, ela era isso aqui, ó, faltava um pouquinho. Ela era quase completa. Ela era quase completa. Aí quando me conheceu, eu era super completa. Exato, eu era o quadradinho ali que faltava. Que faltava, com toda certeza, com toda certeza. Obrigada, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Poder compartilhar um pouquinho com vocês da nutrição. A gente que agradece você ter aceito o nosso convite, de verdade. Sinta-se em casa. Fica à vontade para falar o que você quiser aqui. E para a gente dar início nesse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como que foi a sua trajetória até você escolher a nutrição como carreira, tudo. Conta para a gente como foi. A minha história é bem interessante até, eu acho. Não que é a minha história, mas é bem interessante. Eu morava num bairro muito simples. Um bairro em Mogi das Cruzes, muito simples, onde não era muito comum as pessoas fazerem universidade. Então, assim, era meio que ninguém sabia nem o que era universidade. Eu saí do colégio, eu sempre fui muito boa aluna. Aí saí do colégio e todo mundo, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu falei, não sei. Aí eu treinava muito. Então, eu treinava para campeonato de aeróbica. Não sei nem se vocês sabem o que é isso. Mas procurem no YouTube. Ainda existe campeonato de aeróbica, queria dizer isso. É aqueles que tinha aquelas tardinhas? Sim, tinha umas tardinhas, pulava, fazia rampa. É uma coisa de louco. Eu treinava para isso. Que legal. E aí eu peguei e falei assim, vou fazer educação física, né? Só treino, né? Vou fazer educação física. E aí, nisso, eu fui lá na UMC, né, em Mogi, que eu já morava em Mogi, e comecei a ler sobre os vestibulares. Aí eles tinham um papel que explicava cada curso que a universidade tinha, o que significava aquele curso, o que era, o que ele ia abordar. Aí eu li nutrição, falei, nossa, que interessante, eu gostei de nutrição. Eu peguei e fiz a inscrição para nutrição. Voltei para casa e falei assim, mãe, eu me inscrevi em nutrição. Ela, nutrição? Mas o que é nutrição? Eu falei, ele fala dos alimentos, vai tratar dos alimentos. E aí eu prestei o vestibular, passei em 7º, então, assim... Que legal. E desde aí eu comecei a amar realmente essa profissão e vi que se eu tivesse escolhido a outra, não teria sido tão especial. Não teria sido tão bom, talvez, né? A Agatha tem um pouco mais de poder, assim, para falar sobre faculdade, porque eu ainda tô no ensino médio. Essa carinha engana, mas já tem 23 anos. Olha. Eu não vou nem falar a minha, quantos anos. Quando isso aconteceu? Lá nos primórdios. Não, pô, mas você tem cara de novinha também. De verdade. Tá jovem, é jovem. 27 anos de formado eu faço esse ano. Delícia. Delícia. Jovem de profissão e jovem de tudo. Mas isso é muito legal, porque quando a gente entra num curso, né, a gente vê que às vezes a gente fala assim, poxa, eu tô meio inseguro de fazer de início, sempre dá aquela insegurança, né? Mas depois a gente fala assim, caraca, olha o tanto de conhecimento que eu tive e que agora eu vou poder passar para outras pessoas, né? Sim. E na nutrição também não é diferente, porque, poxa, você... Não que você mexa com o corpo das pessoas, mas você ajuda a pessoa a ter um melhor equilíbrio interno, questão de nutrientes, essas coisas. Ainda mais quando a gente foca em atleta, que é a sua especialidade, o atleta ele precisa ter um bom desempenho, uma boa energia, assim como, por exemplo, eu, estudante, tinha que ter nos estudos. E aí, uma pergunta que a gente queria fazer dentro disso era se existe... uma melhor estratégia para ter um desempenho e energia dentro do esporte. Eu sei que depende muito também do esporte que a pessoa pratica. Vou dar exemplo no caso da Lela. Da Rafa. Então, assim, na verdade, a gente tem que entender que todas as áreas partem do básico. Eu sempre falo que um básico bem feito, que a nutrição, o importante da nutrição é a raiz da nutrição. O que é a raiz da nutrição? Você se alimentar de alimentos.
Então, quando de você comer comida de verdade, de você fazer as refeições certinhas, essa é a base da alimentação. Isso tanto para atleta como pessoas comuns. A gente não pode esquecer, atleta precisa comer algo especial. Não, atleta precisa comer comida. Né? Então, ele precisa se alimentar, ele precisa comer direitinho, não pular refeições, não ficar comendo bobageira. Então, quando a gente fala dessa especificidade, que é quando vai para os esportes, então aí a gente vai falar de performance naquele esporte. Aí, quando a gente vai falar que aquele atleta precisa performar, aí entra o alimento como nutriente. Aí você vai focar em alguns nutrientes específicos que vai melhorar a performance dessa pessoa. Mas a performance se dá através do alimento? Então, infelizmente, não. A performance se dá através do treino. Então, a pessoa precisa treinar para conseguir ter performance. Inclusive, esse era o lema dela, viu? Isso. Ah, era? Ai, ó, eu já escondi já, então já deu uma deixa já. O lema dela era assim, ó, quando o Sensei Serra era vivo, que era o primeiro professor dela de judô, ele virava e falava assim, toda vez que terminava uma competição, ele chamava os atletas para ir lá e mostrar as medalhas. Mostrar as medalhas, falar como foi o campeonato e tudo mais. E aí, no final, ele sempre... Desculpa te cortar, gata, não, inclusive. vai. E aí, ele sempre abria pra gente dar umas palavras. Tipo assim, o último da fila sempre falava alguma coisa. Ou o primeiro. E aí, como eu era baixinho e ele fazia por ordem de tamanho... Sim. Ou eu sempre era o último ou eu sempre era o primeiro. Aí ele falou assim, Rafa, quer falar alguma coisa? Aí eu falava, treine e treine mais. É isso mesmo. Porque, na verdade, você tem o dom, né? Mas o dom só é executado com a repetição. Não tem jeito. Sim, perfeito. É a repetição. Então, você tem que fazer aquilo até você ficar perfeito. E aí, a nutrição vai te ajudar? É igual. Muitas pessoas falam pra mim assim, vou correr uma maratona, qual suplemento eu tomo? Você está treinando? Porque não adianta nada. Você pode tomar o que for que não vai te fazer finalizar a maratona. Então, é bem isso que as pessoas têm que entender, porque às vezes eles procuram essas mágicas aí no meio do caminho, que o suplemento vai dar algum poder para ele ir lá e lutar e finalizar a luta. Virar super-herói, né? Vai virar um super-herói. O que ele vai dar? Mas vai te manter a força, ele vai te dar um pouco da potência, ele pode te auxiliar o alimento, porque também, se você estiver não alimentado, isso tudo pode não acontecer. Mas ele vai fazer... Não vai. A técnica é o treino. Tem razão. E isso eu vejo não só dentro do esporte, né? Mas é porque, igual a gente estava conversando, eu não sou atleta, mas os professores lá da academia, eles falam assim, cara, não adianta só malhar. Não. Você tem que comer. Sim. Ainda mais, por exemplo, dependendo muito do que você quer fazer. Você quer emagrecer? Você quer engordar? Que é o meu caso. Então, você tem, por exemplo, você tem que comer mais... Se eu tiver errado, pelo amor de Deus, você me corrige. Mas você tem que comer mais do que você gasta. Sim. Quem quer emagrecer é a mesma coisa. Tem que comer menos do que você consome, né? Isso. Que exige o seu corpo. Isso é uma verdade, né? Mas você precisa entender muito como que a pessoa gasta essa caloria, né? Porque senão só comer mais fica um pouco empírico, assim. A gente não pode falar comer mais igual para hipertrofia, não é comer mais um caminhão inteiro, entendeu? Às vezes é 300 calorias a mais, 400, que é bem pouquinho. Então, isso se fala muito, mas pouco se sabe realmente, na academia principalmente. Eu falo que o público mais difícil de trabalhar é o público da academia mesmo. Os atletas, eles se respeitam mais, porque eles precisam da performance. Mas o de academia, ele quer o suplemento, ele quer... Ele quer a bomba. Não, brincadeira. Ele quer fazer algo ali que... acaba ajudando ele de uma forma que não ajuda, infelizmente, né? Então... e nessa questão que a gente estava falando sobre o treino, eu vejo que a alimentação é muito sobre isso. Você teve que me reeducar do começo, falando assim, Rafa, alimentação também é treino. Se você não comer certinho, você não vai perder peso, você não vai ganhar massa, você vai ficar caquética. E não vai personar. Na verdade, assim, você pode até lutar bem, mas você podia lutar melhor, ou mesmo se recuperar melhor. Perfeito. Então, quando você se alimenta direitinho, principalmente comendo comida, né? Sim. Você vê que a gente trabalha com muito pouco suplemento, né? Pra você, principalmente, né? Uma coisa ou outra, bem pouca coisa. E a importância, né, de você estar sempre passando com um profissional especializado, ele ajuda, não que ele encurte o caminho, mas ele fala assim, olha, o caminho das pedras é esse aqui. Entendeu? Igual você estava falando, tipo, teve toda uma reeducação alimentar nela, e não só de alimentar, tudo, hábito, assim, que a nutrição, ela muda o resto também. Porque, na verdade, você vê que você vai ter que ter algumas rotinas, né? Então, na verdade, a primeira regra de uma boa alimentação é estipular horário para as refeições, comer sempre nos mesmos horários. Isso já faz você se organizar a sua vida, porque como você vai comer todo, um dia eu acordo meio-dia, outro dia eu acordo
10 horas da manhã, enfim, você vai ter que ter uma rotina para arrumar a tua alimentação. Aí essa rotina, né, a pessoa que já treina para campeonato, ela já tem uma rotina, porque ela não vai conseguir treinar para campeonato treinando qualquer hora que ela quiser. Então ela já vai ter um horário para academia, um horário para isso, para a escola, né, no caso da Rafa. Então, a alimentação vai arrumar toda essa rotina também, ajuda muito a você ter essa disciplina, né? Sim, perfeito. E a gente vê alguns casos, eu fui pesquisando alguns casos assim, porque quanto mais eu fui me aprofundando no tema de nutrição, mais eu queria saber a respeito e tudo mais. E tem um caso que eu achei muito interessante, que foi de uma maratonista nas Olimpíadas de 2004, se eu não me engano. Deixa eu só olhar bonitinho aqui para mim não falar groselha. Isso, 2004, que foi a Paula Radcliffe. Ela acabou tendo muitos problemas com a questão de desidratação e déficit de nutrientes no corpo, onde ela era uma das favoritas para o ouro. E aí eu me pergunto, cara, será que ela estava tendo o acompanhamento nutricional adequado para aqueles Jogos Olímpicos? Porque, cara, é uma Olimpíadas, é a competição mais importante pro esporte dela, sabe? E aí eu vejo como faz a diferença ter uma nutricionista na nossa vida. É que você sabe que tem uma lacuna aí também, né? Porque, assim, às vezes, ele até passa no nutricionista, mas não faz. Bom ponto. Bom ponto. Então, às vezes, ele até passa, né? Ele deve ter. Uma equipe americana provavelmente tem. Então, o problema é a pessoa executar. O executar, eu sempre falo, não está na mão do nutricionista. Nós não vamos caminhar. Nós estamos ao seu lado. A gente não faz por vocês, né? Então, na verdade, eu vou lá e te oriento. A função do nutricionista é a orientação. Agora, a execução cabe ao atleta ou paciente, enfim, quem seja que está sendo orientado pelo nutricionista. Aí, se ele vai lá falar para ela, olha, você precisa tomar um carboidrato a cada 15 minutos, você precisa ingerir água em todos os pontos de água. Aí ela pega, tá lá enlouquecida e vai passando todos os pontos de água e não toma carboidrato nenhum. Aí ela vai colher os resultados, não tem jeito. Tem razão. Isso já aconteceu várias vezes comigo, pacientes. Os pacientes falam, nossa, eu quebrei no quilômetro tal. Eu falei, você tomou água? Não tomei. Aí não me ajuda, querido. Aí vai quebrar, não tem o que fazer. Aí a gente fica lá quebrando a cabeça, quando eu vejo, eu disse, não tomei água. Eu falei, que bom. Daí eu acho que entra na mesma questão da suplementação, né? Porque também vocês podem, né, passar a suplementação pros atletas, né? Depender de qual, Isso. E aí, também, uma dúvida minha era se questão de BCAA, a creatina, ela ajuda numa melhor recuperação muscular, tipo assim, para atletas de alta performance, porque eles gastam muito, né? Eles gastam bastante, e isso auxilia quando... Então, o suplemento, né, como a palavra mesmo disse, ele é suplemento. Então, o que ele é? Para suplementar. Caso algo falte, eu preciso tomar um suplemento. Então, ele foi criado para isso. O suplemento veio de atletas de alta performance, que gastam, em média, tipo 8.000, 5.000 calorias dia. Então, esses atletas, essa lacuna de atletas que não conseguiam via alimentação, aí foi necessária a suplementação. E aí começou a se criar os suplementos e hoje a gente tem uma infinidade deles porque virou um mercado. Né? E as pessoas vendem suplemento. Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Então, nem sempre tudo que se fala é verdade, infelizmente. Em torno desses dois que você falou, a gente tem só comprovação científica na creatina. A creatina é o único suplemento que a gente fala que é os Big Fives, que são 5 suplementos que realmente dão resultado na performance de pessoas e de atletas, principalmente. A creatina, ela ajuda na treinabilidade, ela não ajuda na recuperação muscular. Então, o que é a treinabilidade? Eu melhoro na execução do exercício. Então, se eu fosse lá fazer uma série de musculação, eu faria com aquela carga 10 repetições, com a creatina, após 30 dias, eu posso chegar a fazer 12. Então, sem ter uma evolução muscular, somente pela ajuda da creatina lá ali no meu músculo. O BCAA, a gente não tem nenhuma comprovação científica sobre o BCAA. Ele foi utilizado várias vezes como a partir de recuperação muscular, mas a gente viu em estudos, ensaios científicos que ele não conseguiu ser comprovado com eficácia. Então... E é muito legal ter esses estudos assim. Eu, pelo menos, eu gosto de acompanhar muito a parte do mundo da cardiopatia, né? Sim. Que é a área que eu
que eu milito. Que ela se identifica. É, Até porque ela vive isso, né? É, sim. e aí eu gosto de acompanhar um pouco dessas mudanças e eu vejo que na área, por exemplo, do direito também sempre tem atualização Sim. das leis. E na nutrição, o bom é que não é diferente. Toda hora, ainda mais profissionais que estão sempre antenados, e eu acho que isso é importante falar, porque é importante ter profissionais sempre ligados nessas news aí que soltam. Porque às vezes é igual você falou, o BCA para suplementação, mas o profissional, às vezes, por ele não estar sempre entende. ali, vendo, lendo os artigos, tudo que são Sim. publicados, ele não sabe. E aí pode acabar passando uma É notícia que assim, nós temos duas fontes de informação para suplemento. O fabricante do suplemento e a comunicação científica, né? Então, a comunicação científica, o que é? Pessoas, cientistas de universidades que fazem pesquisas sobre os diversos produtos. E existem pesquisas que são patrocinadas pelo suplemento. Então, você, na hora de ler um artigo, você tem que ter esse discernimento. Esse feeling, entendi. De você olhar ali quem que se teve um patrocínio, se não teve, enfim, para você ver se realmente funciona. Porque senão é dinheiro gastado à toa, na verdade. Você quer melhorar a performance, mas o que a gente tem assim, de conclusivo em relação à performance é comer direito, se hidratar, dormir, descansar. É isso. Se você fizer esse básico bem feito, o suplemento é tipo assim, uma gota d'água, uma né? gota é nada praticamente. Ele vai ajudar um pouquinho. Legal. E falando um pouquinho sobre essa questão de pesquisas, atualizações, eu vi que existem algumas formas de dieta que, vamos dizer que elas estão em fase de experimento. Não sei como que eu vou colocar isso. Que são duas, mais específico. A carnivore, onde a pessoa ela só se alimenta com base de coisas animais, leite, ovo, carne, de uma forma geral, onde ela deixa de lado os legumes e todo o resto. E a outra, onde cetogênica. é a cetogênica, chamam de keto. Keto diet. Isso, onde a pessoa ela reduz a questão dos carboidratos e ela fica ali com base na gordura E na carne. e na carne, isso. Eu queria saber um pouquinho sobre a sua opinião a respeito dessas novas dietas que estão surgindo, porque, poxa, como você falou, são 27 anos já de profissão, você tem muita Já passei por história. todas Muito as chão. dietas, Muito chão. Você tem muito chão. Muita e eu queria bagagem. saber, tipo, você falar, não, pô, essa aqui é legal, essa aqui não. Porque eu vi muitos estudos a respeito, vi até um estudo de Harvard sobre essa carnivore, falando que tiveram várias melhoras, pacientes com diabetes tiveram, alguns relataram melhoras, outros não. E eu queria saber. Então, a gente tem que entender que assim, tudo isso que é criado, tudo que é criado tem um propósito. Então, qual que é o propósito inicial de qualquer dieta? A abordagem, né, de redução. Diminuir o peso da pessoa, é isso. Aí, quando a gente parte desse princípio que o básico, qual é o motivo? É a perda de peso. Você vai ver que todos esses parâmetros, eles vão controlar a ingestão de alimentos. Entendi. Então, ele vai partir do princípio de reduzir a caloria que a pessoa consome. É isso. Então, o fundamento sempre é o mesmo. Aí, o que acontece? A obesidade é um problema crônico. Nós estamos num problema crônico, de doença crônica mundial. E todo mundo quer achar a fórmula mágica. Tem razão. Você entendeu? Todo mundo Sim. quer achar a fórmula mágica. E a fórmula mágica pode ser qualquer uma delas. Porque se você controlar o que você come, todas podem fazer efeito. Entendi. Você entendeu? Então, assim, aí quando a pessoa fala uma coisa dessa, assim, a gente fala assim, nossa, isso aqui revolucionou, a gente tem que pensar, poxa, quem consegue comer assim? Quem que vai viver feliz numa sociedade comendo dessa forma? São essas perguntas que a gente tem que responder. Se dá certo ou errado, entendeu? Igual, esses dias me convidaram para participar de um mestrado, e aí, né, eu vou participar desse mestrado, mas assim, já falei com algumas coisas que eu não queria. 7 anos de formada, né? Já é chato o suficiente. Olha. O estudo que era de corte, que eles pegaram base, a pessoa tomava um suplemento para emagrecer. Eu falei, gente, todo mundo emagrece, né? É fácil. Vamos fazer comendo? Né? Comida normal. Outra coisa. É outra coisa. Então, o que a gente tem que entender? Que todo mundo vai fazer uma abordagem.
que todo mundo vai querer de alguma forma. Se eu cercear a pessoa de qualquer forma, se eu colocar ela no spa, se eu der para ela só vegetais, se eu der para ela só carboidrato de complexo, você entendeu? Tudo que eu fizer, controlar a caloria e começar a falar para ela, você só pode comer isso, ela vai perder peso, ela vai ter melhora. Ah, mas acho que eu não conseguiria viver assim, não. Então, esse é o problema. Você consegue viver? Você paga o preço? Claro que não. Você acha que eu vou conseguir viver sem a Brasil Fruit na minha Isso, vida? então, viver sem a deusa? Então. Não consigo. Cadê É verdade. Então. Eu até brinco com ela, que eu falo que Deus não me fez pra ser vegana, não. Porque, Então. porque eu tomo um anticoagulante que ele justamente... Não que proíba, mas no meu organismo ele é 880. Ou eu como comidas derivadas de vitamina K todos os dias, e aí ele acostuma com esse efeito, ou eu não como nada, nunca. Sim. Só que se você for olhar a questão de vitamina K, tem muita quase coisa. todos os alimentos Todos a vitamina alimentos, K. Então eu falei, tá, a questão é eu vou viver com a minha picanha, entendeu? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, sempre eu falo, toda vez que você for pensar em alguma abordagem, você tem que pensar, poxa, eu vou ser feliz fazendo isso? Porque a alimentação, gente, é estilo de vida. A alimentação é quem você é. Não tem como. A alimentação não é algo que eu posso alterar e tudo bem, entendeu? Isso tem que fazer parte da minha história. Eu tenho que falar, poxa, eu vou ser feliz desse jeito? Então tá bom, beleza. Agora, uma coisa eu vou fazer uma intervenção de um período. Se fizer sentido, pode ser. Vou fazer um mês de uma keto, vou fazer um mês de uma carnívora. Pode ser. Agora tem que ver se vai dar resultado. Tem razão, é tudo questão de teste. Tem tudo que questão ver de se teste. vai dar resultado. Então, se a pessoa for doida e gostar, tá bom, segue nela. Tem gente que se assemelha, né? Que vai ficar feliz comendo só carne. Ok? Mas esses metabolismos, quando a gente fala de coisas que só misturam proteína e gordura, não é uma via fácil de queima de gordura igual a nossa que nós usamos para carboidrato. A via do carboidrato que a gente está acostumado é uma via, que é onde a gente é a primeira fonte de energia do nosso corpo. Existe uma frente aí falando que não é, mas assim, os estudos científicos, a parte fisiológica só fala que a nossa primeira fonte de energia é o carboidrato. A gente consegue tirar ela da gordura, né? E a gente consegue também degradar a proteína. Mas, assim, é uma via mais de dificuldade. Tem pessoa que não vai ser cetogênica, tem pessoa que não consegue extrair energia da gordura. Entendi. Que não entre em cetose. Uma pessoa, para fazer uma keto, tem que entrar em cetose. Se ela não entrar, não adianta. Não funciona. Não funciona. E ainda falando... Desculpa, gata. E ainda falando sobre essa questão, né, de perda de peso, eu, ainda fazendo algumas pesquisas, vi que alguns atletas, eles acabam entrando em transtornos alimentares. Sim. Porque eles acabam ficando noiados com peso. Inclusive... Eu sou uma pessoa noiada, só que só um pouquinho assim, com peso. Falo assim, olha, tá chegando minha consulta com a Mayla. Eita, deixa eu controlar. Vira bruxa, Mayla. De verdade. Vira bruxa. Não, ela fica... de verdade, o humor dela vira, muda. Olha, que eu não, tão legal. Não só quando eu tenho consulta, mas assim, tem uma competição, ou eu preciso perder peso pra competição. Nossa, de verdade, meu humor muda. Sério. Mas essa história é para outro dia. Deixa eu voltar aqui na minha pergunta. Tipo aquela notícia que a gente falou no início. Sei. Entendeu? A gente já sabe, já se prepara psicologicamente. Psicologicamente para o que vai rolar. Entendi. E aí, voltando sobre essa questão desses atletas, que às vezes eles entram em transtornos alimentares, eu queria saber como que você contorna isso, como que a gente pode superar essa questão, às vezes o cara ter uma bulimia ou ter uma anorexia, essas coisas. Então, eu tenho especialização também na parte de terapia cognitiva comportamental. Sim, por isso que eu tô te perguntando. Eu trato um pouco esse lado. O que a gente tem que entender é que, assim, tudo que a gente quer e que a gente não é apta para aquilo, é onde vem os transtornos, né? Então, o que acontece? Ele vem dessa coisa de eu querer ser mais magra do que eu já sou, de eu não adequar o meu hábito alimentar a isso, eu não me ver dentro do espelho da forma que eu devo, eu não conseguir controlar minhas compulsões. Então, ele vem desse distúrbio aí emocional, entendeu? De relacionamento realmente com a comida. Por quê? Porque enquanto eu achar que igual você quis ser atleta, você fez essa escolha de ser atleta, no momento que você fez essa escolha, você vai ter que abrir mão de várias coisas. Perfeito. Aí o que acontece? Eu não abro mão de todas essas coisas, eu vou ficar sempre com a consciência pesada em relação a isso, entendeu? Entendi.
E aí é onde eu fico confrontada quando eu tenho que pesar. Por quê? Porque eu não tô, talvez, fazendo tudo que eu precisava ter feito. Agora, eu vou sempre fazer tudo que eu vou ter... Não. Então, talvez eu vou ter que achar um meio termo ali em relação a isso. Então, poxa, qual que é o meu peso? Ah, o meu peso que eu consigo manter feliz, saudável, é esse aqui. Então, beleza, vou trabalhar em cima desse daqui, entendeu? Então, a gente tem que entender isso, né? A bulimia, a anorexia, enfim, é de comportamentos que a pessoa acabou que ela tem esses transtornos alimentares, então ela tem, e aí ela tem um transtorno de imagem, porque ela se julga depois que ela comeu, ou ela vai provocar o vômito, ou ela vai começar a não comer mais, né? E chegando à anorexia. Então, assim, isso tudo é porque eu começo a colocar padrões de alimentação. Eu acho que eu tenho que ser 100% certa e eu não consigo ser 100% certa. Nunca vou conseguir. Entendi. Entendeu? Entendi. É aquele padrão de perfeição inexistente, né? Em tudo na vida, né? No dia que a gente conseguir fazer tudo, né? Fazer o checklist perfeito, Tamo no céu. estamos no céu. É lá na glória mesmo. Aqui nós vamos ser tudo errado mesmo. A gente vai ser assim, caminho do meio, vamos dizer, o caminho do meio. Vamos tentando fazer certo. Mas eu achei muito legal isso que você falou, porque recentemente eu tava passando numa terapeuta e cognitiva comportamental e eu percebi, eu já passei numa terapeuta normal e depois passei numa terapeuta cognitiva comportamental e eu vi a diferença, tipo assim, poxa, ela conseguiu identificar um problema que eu tinha e com isso eu consegui mudar hábitos meus, que daí, tipo assim, melhorou muito a situação que eu tava. E aí, de novo, frisando aqui, galera, a importância de você passar com um profissional especializado. Porque, de verdade, essas pessoas, assim, pessoas profissionais igual a Mayla, vão ser... Cara, eles vão ser assertivas naquilo que você precisa. Vamos ser incríveis. Exatamente. E aí é muito legal o que você falou, porque as pessoas hoje, eu vejo que, infelizmente, a terapia ainda não é tão bem aceita. Hoje já é mais do que antes. Sim. Mas, às vezes, ainda fica meio, né? Tipo, caraca, vou deixar... É que, na verdade, o que a gente tem que entender é que, assim, o comer é um comportamento. Sim. É um comportamento aprendido desde a infância, né? Então, desde a infância, você está sendo incentivado a comer. E aí, os seus hábitos vão sendo criados de acordo com o seu meio, de acordo com aonde você vive e com quem você se relaciona. E aí, vai gerando as suas preferências alimentares. Aí você começa as preferências alimentares fazerem parte da sua papila gustativa. A minha preferência alimentar é a textura que eu acostumei comer, é o sabor que eu acostumei comer, é tudo isso. Aí como que você acha que só passando um plano alimentar, um papel, a pessoa vai mudar tudo? Não funciona. Não adianta, não vai mudar. Por quê? Porque aquilo ali tá, sei lá, a pessoa vem comigo, sei lá, com 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, comendo daquele jeito. Então, a gente tem que achar um meio termo. Então, vamos trazer um pouco mais de saúde, mesmo dentro das coisas que você gosta. Vamos colocar mais verdura, vamos colocar mais horário nas suas refeições, vamos alterando isso, igual a relação à vitamina K. Poxa, então tá bom, já comeu isso, tenta não comer aquilo, vai diminuindo, vai fazendo esses ajustes, entendeu? O problema é que a gente quer sair do 80 para o 8, tipo assim, do nada, entendeu? Isso não existe. Nem eu que sou nutricionista consigo isso, entendeu? E tenho toda a teoria dentro da minha cabeça. Se você falar assim, Mayla, tipo, gosto de doce. Tem hora que eu tô comendo doce, lógico que tô, entendeu? Aí você vai falar, mas não faz mal? Faz, eu sei que faz. Mas isso é uma coisa que tá lá da minha infância, entendeu? E aí isso vem no meu paladar, isso tem uma resposta afetiva, tem várias coisas. O que eu faço hoje? Controlo. Perfeito. Ele não pode me controlar, eu controlo ele. Então, é mais ou menos esse jogo na hora da consulta que você vai fazendo, entendeu? Não adianta você impor nada, porque a imposição vai fazer outra pessoa. Aí você vai criando hábitos novos e aquilo não vai fazendo mais sentido para você aos poucos, entendeu? Então, você, sei lá, comia 2 sobremesas, você come agora só um pedacinho da sobremesa. Que beleza, tá ótimo, excelente.
Só seguir a vida. Eu ia até te perguntar, nesse quesito entra a questão dos alimentos hiperpalatáveis? Hiperpalatáveis, isso. Na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que a indústria de alimentos faz tudo pra gente comer mais, né? Porque ele vende alimento, né? É verdade. Então ele vai fazer tudo gostoso. Ele não vai fazer uma coisa ruim. Ai, olha, come isso aqui que é bem ruim. Ele vai fazer coisas bem saborosas para que você coma mais. Esse é o princípio, né, ali. Então, existem pessoas especializadas nesse assunto. Tanto visualmente como de paladar. Crocância, aquele barulhinho, tudo isso faz o vício do alimento. É verdade. Isso é legal. Então, essa parte esse marketing nutricional, ele é bem interessante também. Como eu acabo atuando nas duas áreas, né, então eu entendo muito da tecnologia do alimento, né? Então a gente trabalha muito essa parte da confecção mesmo do alimento. Isso Então é legal. você começa a ver que existe todo um trabalho por trás. É muito bem pensado, né, para vender para o pessoal. Muito. A gente vê que assim um trabalho interdisciplinar Muito grande. As monstruoso. indústrias de alimentos são pesquisas e pesquisas e pesquisas e pesquisas. Muito. De Essas verdade. grandes, essas multinacionais, né, de várias coisas, elas são muito... a parte sensorial é extremamente estudada por eles. Deve ser o mesmo princípio de um documentário que eu assisti, chamado O Dilema das Redes, que, não sei se você já viu, ele tem na Netflix, que ele fala sobre como que foi criado as principais mídias sociais. Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Sim. E aí, são mega empresas. Sim. E aí, eles... os próprios donos das empresas, eles falam que eles não deixam os filhos deles terem... Porque, são psicólogos. Sim. É muita gente, Neuropsicólogos, psiquiatras. analisando o comportamento humano para falar, cara, deixa eu ver. Você vê que os donos delas, os filhos não têm smartwatch, não têm smartphone. Não tem E funciona a mesma coisa com a indústria alimentícia, A né? mesma Tipo assim, coisa. poxa. Com certeza, o dono da PepsiCo, o filho não come Cheetos, com certeza. É isso, porque, na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que tudo em moderação não faz mal. Sim. Mas o problema é que a gente quer comer isso todo dia. É o excesso. É o excesso. Então, se eu pegar lá e um final de semana comi um salgadinho de pacote, não é isso que vai trazer a doença. Mas agora, todo dia eu tenho um alimento processado no meu cardápio, entendeu? Um alimento... A gente vê muito faz isso mal. nas escolas, não é? Principalmente assim nas cantinas das escolas, onde muitas vezes o tio lá da cantina, vou falar assim, ele vende o que é mais prático. Então ele compra um monte de salgadinho, um monte de refrigerante e vende lá pro povo a R$2, R$3. Nós temos uma legislação federal sobre cantinas de escola, o que a cantina da escola pode vender. Legal. Porém, não é seguida. Por que não é seguida? Acho que é questão econômica, né? Tipo, Porque não vende. Ninguém vai comprar também. Aquilo ali é um comércio. Porque não vende. Você compraria ali um sanduichinho saudável ou você iria pra coxinha, um hamburgão? Não. Eu vou na coxinha. Eu vou na coxinha. É isso. Tá vendo? Na faculdade ainda, eu acho que, pelo menos na onde eu estudei, lá na Brás Cubas, tinha, assim, os alimentos, mas era igual a Rafa falou, é mais... Tinha algumas opções. Tinha algumas opções, que lá assim, acho que agora mas... tem a especialidade de nutrição também, né? Tem. Aí o pessoal já faz o cardápiozinho lá, mas é só na parte de dentro, na parte de fora é tudo... É, vida louca. É vida louca. Aí eu já se liga pra quando você for. Ano que vem já tá com o pezinho na porta, já tá... né? Ano que vem já tem que começar a pensar, assim, minha especialidade. É, isso aí. Mas é que, na verdade, assim, o que a gente tem que entender é que o que vende mais é o que é mais gostoso mesmo, não tem jeito. Então, é nós que vamos ter que aprender a consumir esses alimentos. Esses alimentos não devem ser proibidos. Eu não gosto de falar do que não pode comer. Eu gosto de falar do que você tem que comer. Olha, tem que incentivar o que a gente precisa comer mais. O que a gente precisa comer mais? A gente precisa comer mais legumes, mais verduras, mais frutas. A gente precisa ter mais comida de verdade na mesa. Não precisa ficar metendo pau no que não faz bem, entendeu? Porque eu acho que, na verdade, isso não instrui nada. Isso é verdade. O que instrui é o que eu preciso comer. Então, como que você precisa comer? E essas coisas aí industrializadas nem vão fazer tanta parte da sua vida, porque você está focado no que é bom. Eu sempre falo, eu gosto de uma nutrição mais dessa forma do que ficar lá postando, isso aqui faz mal, isso aqui faz mal. É mais leve também, né? Não, e nada faz mal, na verdade, isoladamente. Nada faz mal. O problema são os excessos. O problema são os excessos. Exato. Se você consumir ali,
de boa a sua água, você vai beber bem. Agora, se você tomar uns 15 galão, vai me falar, você não vai morrer afogado. Você viver só de alface, vai ser saudável? Não vai. É verdade. Todo excesso faz mal, é isso mesmo. Sim. Falando nisso, uma pergunta que agora é uma curiosidade minha. Eu sei que hoje, igual a gente estava falando sobre a preferência das pessoas na questão da dieta. A gente comentou sobre que existem dietas, inúmeras dietas, e estão surgindo novas por aí. Mas hoje em dia eu vejo muito falar igual eu estava comentando aqui, do veganismo. E aí tem atletas que eles são veganos. Tem. Isso prejudica o rendimento deles no geral ou... Não. O vegetariano, o vegano, a diferença entre eles é que o vegetariano vai consumir alguns alimentos de origem animal, o vegano totalmente restrito. O vegano nem roupa, nada que seja de animal, eles usam, né? Sim. Então, assim, eles vão ter a proteína de origem vegetal. Então, que é todas as leguminosas. Então, feijão, lentilha, grão de bico. Eles vão extrair a proteína desses alimentos. E muitos vegetais, né, algumas fontes de carboidrato também, eles possuem um pouco de proteína também. Milho, arroz, também tem um pouco de proteína. Então, assim, se ele tiver uma alimentação, geralmente um atleta vai ser acompanhado por um profissional nutricionista, ela consegue bater a meta de proteína dele. E hoje a gente tem também os suplementos proteicos veganos. Então, a gente também tem, que também não são de origem animal, são só de origem vegetal. Caraca, eu não sabia disso. Tem, que é de proteína de ervilha, de arroz, tem até de outras, soja, enfim, tem de vários. A gente tem bastante proteína de origem vegetal. O que pode ficar devendo? Vitamina B12, que talvez ele precise suplementar dependendo do organismo, né? Tem que ser avaliada a vitamina B12 deles. Mas o restante fica tudo igual. A diferença é que come mais. Porque para você tem que suplementar, repor, né? Não. Igual, se você pegar 100 gramas de carne, ele vai ter em torno de 25 a 30 gramas de proteína. Para eu conseguir isso no vegetal, é mais ou menos umas 100 e poucas gramas de um grão. Pilhas e pilhas, Agatha. A questão é, pilhas você vai e comer. pilhas de feijão. Vai comer. A pessoa precisa gostar. Aí tofu, aí a gente tem algumas coisas de soja, tofu, que já é um pouco mais proteico, né? Então, geralmente, o nutricionista vai fazer um mix, vai colocar algumas coisas na salada, algumas nuts na salada, vai colocar algumas coisas que também tem proteína, gorduras boas. E aí ela vai fazer aquele compilado dentro do prato para garantir a quantidade proteica. Esse ponto que vocês levantaram é muito legal, inclusive, Agatha, obrigado. Eu tinha uma pergunta na mente, eu esqueci e você trouxe à tona. Pum, obrigado. Que ela não é tão relacionada assim, essa questão do veganismo ou do vegetarianismo, mas sim sobre essa questão da gente deixar de comer algumas coisas para a gente conseguir substituir. Onde eu vejo que essa substituição, muitas pessoas elas acabam ficando com receio de fazer, porque elas não sabem se aquela mesma quantidade vai fazer o efeito ou não. E aí, isso é visto como um problema, né? Sim. Onde ela poderia ter esse acesso ao profissional, ou às vezes ele não abre essa questão de eu poder falar, não, você pode fazer essa substituição, não, você pode fazer essa troca, ou se você fizer de tal jeito, vai ficar tão bom quanto o que você comia. E eu acho muito legal que você me dá essa liberdade de eu poder mandar mensagem para você e falar assim, Mayla, não queria comer tal coisa, queria comer outra. Às vezes eu falo assim, não queria comer, sei lá, Agatha, dá um exemplo, não queria comer pão, queria comer um Rapidez. Já aconteceu. E aí eu vejo lá, pesquiso e falo, não, pode. Então, fazer essa substituição também é muito legal. A primeira base da alimentação saudável é entender os grupos alimentares e o que cada refeição precisa ter em relação ao grupo alimentar. Quando você entende isso, entende que cada alimento, em qual família ele está, é indiferente para o organismo que você for comer. Entendeu? A comida, ela é só para o teu olho e para a tua boca. Depois do pescoço, a comida virou nutriente, certo? Certo. Ele não sabe que se eu comi tapioca, se eu comi o que foi que eu comi. Ele sabe que eu comi alimentos que tinham carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, enfim. Ele vai começar a desassociar isso. Então, quando eu entendo os grupos alimentares, é indiferente para o corpo se eu vou comer um pão, se eu vou comer uma tapioca, se eu vou comer um Rapidez. Isso vai ter diferença calórica, né? Pode ser que um seja um pouco mais calórico, menos, enfim, mas bem também. Dentre os grupos, eles não têm tanta diferença de calorias também.
Então, se você for ver dentro do mesmo grupo lá, arroz, macarrão, ele tem umas diferença, não vai ter nada. O que vai mandar é a porção. Então, o nutricionista tem que falar, ó, quanto que você come desse grupo, e aí você vai respeitar essas quantidades diferentes do tipo do alimento daquele grupo que você escolheu. Então, você tendo esse conhecimento, eu falo, o nutricionista não pode também prender o paciente com ele, para que todo o conhecimento esteja com o nutricionista. Não, vocês têm que aprender a comer. Vocês têm que saber o que é grupo alimentar, fazer as suas escolhas, porque a gente não vai ficar lá 24 horas ali, não, come isso, come aquilo, come aquilo. A gente vai te orientar. Falar, olha, essas são as suas quantidades, ó, esse aqui são mais ou menos um exemplo dos grupos, né? A gente tem aquele exemplinho do prato, que eu sempre explico, quantos % de verdura, de carnes, enfim. E aí a pessoa vai dentro deles mudando a sua alimentação. Isso é muito legal, porque dá essa autonomia, né, pra pessoa também. Sim. Porque eu era uma dessas, de que, por exemplo, passei uma vez só no nutricionista. Preciso passar, inclusive. Mas eu achava que, assim, o nutricionista montava a dieta, eu tinha que seguir a dieta até morrer. Então não existe. E às vezes você fala assim, cara, eu não aguento mais comer ovo. Eu não aguento mais comer farinha ou tapioca. Mas é legal isso que você falou, porque você entendendo, o paciente entendendo isso, ele consegue ter a melhor adaptação. A substituição. Igual, tô cansado do ovo, coloca um iogurte, que também é fonte proteica. Tô cansado do ovo, sei lá, coloco... Tem gente que gosta, às vezes, de frango desfiado no café da manhã. E tudo bem. Você entendeu? Vai então, na fé. É uma fonte proteica. A gente tem que entender que o corpo precisa, em cada refeição, que tem um alimento grupo do carboidrato, um alimento grupo da proteína, um alimento grupo das vitaminas, minerais e fibras, que são as frutas, verduras e legumes. Então, 50% tem que ser isso, 25% dos outros dois. Né? Então, você montando isso em todas as refeições, não tem como dar errado. Aí é só substituir. Demais. Viu, Rafa? Viu? Aí agora que você passar na nutricionista, é bom que você já faz essa substituição aí. Porque a Rafa também, no início, ela era dessa. Tipo assim, ela comia, tipo assim, fruta, vou comer melancia. Ela comia melancia também até morrer. Verdade. Melancia, ninguém aguenta. Era uma semana de melancia, e aí na próxima o negócio ainda tava nem lá. Olhar a melancia mais. Aí, sei lá, fazemos suco. A alimentação tem que ser o mais normal possível. O que ela precisa só? Controlar as coisas que não são tão legais. É isso. Tem que colocar mais alimento natural. Eu não preciso de excesso de nada. Eu preciso lá ter uma fruta, que pode ser qualquer fruta. Gente, eu sempre falo, tem um paciente meu que uma vez falou assim, não, que a outra nutricionista cortou a cenoura. Eu falei, gente, se você vai me mostrar aqui uma pessoa que ficou acima do peso, que comeu cenoura, eu vou falar, cara, tá bom, eu vou tirar a cenoura da alimentação. Tá bom, eu aceito. Então, você entende? Então eu aceito, vamos tirar a cenoura da alimentação. Gente, ninguém fica acima do peso porque come cenoura. Por mais que ela tenha carboidrato, por mais que o índice glicêmico dela pode ser não tão legal, não fica. É o que a gente falou, né? Os excessos, qualquer coisa em excesso... Mas não, então, mas de cenoura, quando você vai comer de excesso de cenoura? 5 quilos de cenoura? Super pouco calórico. Então, assim, tem coisas que não... Quando a gente fala de vegetais, frutas, né? Óbvio, você vai comer 2 melancias no dia, enfim, mas fruta pode ser um pouco mais calórico do que vegetal. Mas mesmo assim, se você falar que uma pessoa aumentou o peso porque come muita fruta, eu não acredito. Olha que eu tenho 27 anos de profissão, viu? Só acredito vendo, fala aí. Só acredito vendo, se vier no lá amanhã. Eu lembrei daquele meme do Pica-Pau. Em todos esses anos de indústria vital, isso, é a primeira vez que isso acontece. Hoje eu vou até gravar um vídeo se a pessoa aparecer. Geralmente a pessoa come fora do horário, acorda mais tarde, pula a refeição, e aí quando come, escolhe fast food, iFood, não posso fazer propaganda, escolhe comida de entrega em casa, enfim. Aí que dá tudo errado mesmo, não tem o que fazer. Cozinha pouco, hoje cada vez menos as pessoas... Esse é o problema, cada vez as pessoas cozinham menos, cada vez é mais comida industrializada, quando as porções são muito grandes. Teve um estudo que saiu recente, sobre o tamanho das porções, o quanto aumentou o tamanho das porções. Antes, quando você pedia uma porção de batata, era pequenininha. Agora, você vai pedir uma porção de batata, ela é gigante. Então, a pessoa compra 2. É verdade. Então, os tamanhos das porções aumentaram muito. O refrigerante, antes era um copinho. Agora é um copão com refil.
Tem razão. Então, você tá vendo que esse é o problema? O excesso. A gente não dá para culpar a comida. A gente tem que realmente olhar e falar, a culpa tá aqui, ó, essas porções que são grandes. Então, eu tenho que aprender a comer menos. É isso, eu preciso olhar para aquilo ali, né? Nunca mais vou comer batata frita? Não é isso. Eu não posso me alimentar disso sempre. É esse conceito que a pessoa precisa chegar, entendeu? Eu não preciso me alimentar disso toda hora. Quando eu for comer, eu tenho que comer com um pouco de moderação. Eu tenho que ensinar meu corpo a ter saciedade de novo. A gente come mais do que a gente precisa. E Maila, agora uma pergunta de curiosidade, na verdade. Você acha que pelos alimentos, cada vez mais eles estarem, vamos dizer assim, dobrando de tamanho ou de quantidade, eles podem induzir a obesidade? Total. Tipo, é isso que tem trazido a obesidade, com certeza. A industrialização, né? Então, alimentos hiperpalatáveis, ultraprocessados, que você não consegue comer um. Realmente? Você não realmente. Quem fala que abre uma batata e come uma batata e fecha a batata e guarda. É maluco. Ou chocolate, né, Maila? Pegar uma barra de uma lasquinha do chocolate. Né, Maila? Pegar então, quem uma consegue pegar chocolate. Um quadradinho do chocolate. Isso já fez bastante terapia comportamental e consegue. Mas quem não fez ainda vai comer a barra toda, você não consegue dar duas. Né, Maila? Então, assim, o que a gente tem que entender é que realmente porque, primeiro que nós temos uma cultura de que não pode sobrar no prato, né? Sim. Gente, não, de ficar jogando comida fora, que não sei o quê, lá. Então, você vai lá, às vezes vem uma porção grande de arroz que você não aguenta aquela porção toda, mas você vai comer tudo aquilo, aí vem o feijão, aí vem batata, Aí se você lembrar aquele prato que 25% tem que ser uma coisa, 25% tem que ser outra, você fala, pô, isso aqui já tá tudo errado. Agora, quem tem a coragem de pegar e dividir aquilo e, desprezar o que não vai comer? Ninguém tem coragem de fazer isso. Ninguém. Porque financeiramente, né, você pensa o desperdício financeiro, o desperdício da comida, enfim. E aí isso estimula você a comer mais. E aí uma pessoa que come sempre fora, ela sempre vai estar comendo a mais do que ela precisa. Verdade. Entendeu? Então isso de 500 calorias em 500 calorias, a cada 7.000 calorias eu ganho 1 quilo. Então, é mais ou menos isso que acaba acontecendo. Então, esse estímulo de porções grandes. Por isso que eu sempre oriento, vai sair, divide a porção, come de 2 pessoas. Vai pegar uma sobremesa? Pega na família toda. Não, cada um pega uma sobremesa. Não, pega uma família, então todo mundo divide um pouquinho, uma colherada. Isso não vai fazer mal, isso é saudável, até porque todo mundo se reúne e tal, é legal. E todo mundo fica ali, prova um docinho, todo mundo ali divide, fica saciado. Se a gente for ver a cultura de outros países, a Europa, né? Se você for ver a Europa, qual que é a prioridade? França? Pão. O índice de obesidade dela é baixíssimo. Por quê? Porque você não tem, acho que tem justamente isso, né, que você falou da repartição, não é? A porção é menor. A porção ser menor. Então, assim, umas pacientes foram viajar para lá, né? Eu falei, olha lá, no bar. Você Maila, eles pedem uma porção, tipo lá de alguma coisa, eles pegam uma taça de vinho e passam lá 4 horas conversando, com uma tacinha de vinho e uma porção. Aqui, quem faz isso? Ninguém. Você vai num negócio, você pega, sei lá, umas 10 porções, você pega numa turma. Pega um litrão logo de cara. Logo. Então, assim, a gente veio com essa cultura meio americanizada de um excesso. De comer mais do que a gente... Sim, verdade. Que a gente suporta, né? E aí o nosso corpo está pagando a conta. E entrando nesse tópico, uma curiosidade que eu tenho, não sei nada. Eu estou aprendendo agora a aula de nutrição aqui com a Maila. Mas a questão da gordura corporal, quando a gente come mais do que a gente... Igual a gente falou, né? A cultura do Brasil hoje vem mais do que a gente aguenta comer ou... Deveria comer. Isso aumenta a questão da gordura corporal. E tem uma média, mais ou menos, de quanto tem que ficar a gordura corporal de uma pessoa? Então, você sabe que esses dados por gordura corporal, ele veio do atleta, né? E ele foi se estendendo para a parte de pessoas saudáveis. Mas a gente ainda não tem um consenso em relação a isso. Nós temos, assim, uma média ali, né? A gente tem uma média, mas a gente ainda não consegue determinar que uma pessoa que estiver um pouquinho acima, se ela vai desenvolver todas as doenças que eles falam de um excesso de gordura corporal, como na obesidade, no sobrepeso.
Então, assim, parâmetros até existem, mas ainda a gente não tem um trabalho assim, olha, sim, se é uma mulher manter 28% de gordura para baixo, ela está extremamente saudável e não vai desenvolver nenhuma doença. Isso a gente não tem. Entendi. Então, assim, o que a gente fala? Que a gente tem muito isso para a performance do atleta, a gente consegue ver isso, mas a gente já viu igual. Teve um cara, que eu não sei o nome dele, mas enfim, ele ganhou uns Ironmans aí, e o cara não era magrinho, não. Tinha até uma barriguinha. Entendi. Então, aí você pega e fala, se a gente viver, o cara do Ironman é um cara alto, esguio, que é só músculo. só músculo, né, todo, e não é. Então, essas coisas ainda estão... Essa parte da percentual de gordura não é uma coisa muito ainda exata. A gente precisa de mais trabalhos aprofundados em relação a isso. O que a gente sabe hoje? Que quando a pessoa tem mais gordura corporal, ela tem, assim, uma capacidade de inflamar, né, de trazer processos inflamatórios com mais facilidade. Então, e que isso acaba causando as doenças, enfim, crônicas, né? Então, é isso que a gente sabe. Então, a gente fala que é um corpo pró-inflamatório, é uma inflamação de baixo grau. Esse negócio também de, estou inflamada, isso não existe. Porque se eu estou inflamada, isso aparece nos exames, que daí eu tenho que tomar anti-inflamatório, né? Que é mais ou menos isso que é uma doença. Agora, assim, não, eu tenho um corpo pró-inflamatório, que eu tenho facilidade de inflamar, é isso. Uhum. Então, qualquer processo, isso pode trazer um malefício mais rápido para mim. Entendi. Tirou essa nossa dúvida? Tirei. É porque também você falou do Ironman, né? Isso. Cada esporte, ele tem uma especificidade de dieta e também uma especificidade de músculo, né? De musculatura. Porque, por exemplo, você vê, tipo, o Mr. Olympia que teve agora. Os caras e as mulheres que estão participando lá, eles têm que ser rasgado. Sim. Então, a dieta... menos gordura, melhor, né? Exatamente. Então, tipo, a dieta deles é completamente... Não, eles ali, então, por isso que eu falo que é a especificidade, né? Eles Sim. ali não podem comer nada fora. Exatamente. Aí, por exemplo, a dieta... São pessoas que se alimentam de marmita o dia inteiro pesada, tudo certinho, senão não chega naquele percentual de gordura nunca. Só que, então, isso que é o problema. A pessoa, o consenso da população fala, se eu fizer dieta, eu chego nisso. Não, filho, não chega. Não tem chega. toda uma preparação, eles são atletas. Precisa se dedicar para chegar. Muito. Você vê o que ganhou lá? O cara já ganhou, sei lá, 900 vezes. O Siban. Já ganhou um monte de vezes. O cara deve viver de marmita, tipo, ninguém nunca viu ele no aniversário, entendeu? É tipo isso. Ou se foi, tava lá com a marmitinha dele, assim, ó. Com certeza. Então, assim, é bem, bem específico, né? Os outros esportes podem ter um pouco de flexibilidade, mas esportes desse nível... Não. Então, mas é muito legal essa especificidade de cada esporte. Sim. E cada musculatura, né, pro corpo do atleta, né? Aham. Eu tenho... Você comentou de aniversário, eu lembrei de um caso que aconteceu comigo, acho que foi ano passado, onde eu tinha ido competir o Pan-Americano, que acontece nos Estados Unidos, e a gente sempre fica na casa de um amigo, inclusive, Black, um beijo. E nessa, o filho dele tava fazendo aniversário. E eu tava, tipo assim, no limite do peso, eu não podia comer mais nada, sabe? Só que aí eu fiquei, tipo... Eu como ou não como? Se eu comer, talvez eu precise perder um peso depois, assim. Aí desidratar, mas ela me bate. Então não pode fazer. É verdade. Mas não, acabou que consegui perder o peso um pouco antes. Fiquei livre para comer um pouquinho. E aí voltei pra risca de novo. Então voltei a controlar dali. E um negócio que eu acho muito engraçado é sobre essa questão da desidratação para o atleta, onde ela é muito prejudicial, né? Sim. Onde você briga comigo várias vezes. É sério, gente. Ela briga comigo, tá? Perda de peso rápida. Muito jovem, né? Ficar fazendo essas doidices, né? No corpo. Pelo menos eu perco pouco. Eu perco, sei lá, 1,5 kg. Tem gente aí do MMA que precisa perder 10 quilos. Aí fala, meu Deus, como é que vai perder isso? Duro, igual a moça lá, você viu? A que competiu no fisiculturismo caiu de desidratação. Então, não cheguei a ver. Ela desmaiou. Caraca. Assim que ela terminou a apresentação. Caraca, meu. Então, Agatha, são algumas questões assim... O que a gente tem que entender, assim, que o esporte de alta performance, ele nunca vai ser saudável. Sim. Ponto.
Não é saudável emocionalmente, não é saudável em relação à alimentação. Um esporte de alta performance, ele vai tirar você da sua zona de conforto total. Então, você vai ter que se abdicar de muitas coisas. Então, assim, um aniversário, isso mentalmente não é interessante, entendeu? Só que a pessoa que escolheu isso, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? Então, enfim, ali ela até quis colocar a saúde dela em risco, né? Essa atleta que desmaiou depois do... colocar saúde, né? Sim. Então, enfim, o esporte nunca vai ser 100% saudável, e nunca, não, nenhum tipo. Por isso que toda essa questão interdisciplinar, né? Trabalhar ali com... Para tentar ficar o mais saudável possível. Sim, para virar o mais saudável possível. Isso. Dentro toda aquela situação estressante, você ali ter a melhor qualidade você possível. Pega uma Rebeca Andrade. Tipo, ela faz terapia o tempo todo, lá, mas o quanto ela treina, o quanto que ela já se machucou, se lesionou, isso é saudável? É verdade. Zero. Você acha que a alimentação dela, para ela aguentar também, ela deve ser muito regrada, ela abre mão de muitas coisas, né? Então, o atleta de alta performance, ele vai abrir mão de muitas coisas, além de colocar o corpo no limite o tempo todo, né? Então, isso é uma escolha. Quando você escolheu, você vai ter que aguentar essa consequência. É verdade. A gente que lide. É isso mesmo. E também tem aquela coisa da reposição, né? Quando o atleta ele se desidrata muito. Porque nessa que ela tava contando, teve inclusive um beijo, Clebinho, que ele veio pra cá fazer, foi o primeiro entrevistado do podcast. Que legal. E aí ele tava falando sobre essa questão de perda de peso, e ele falou que teve nessa competição, ele perdeu os 10 quilos, mas depois ele fez a reidratação, né? Com soro, porque a reidratação rápida. Porque você perde não só, né, eletrólitos. Você perde tudo. Tudo que é importante pro teu corpo. E, meu, é pesado. Eu não me imagino. Porque eu não. Mas a Rafa. Ixi, filha, se você fizer, você vira É verdade, é verdade. Mas acaba sendo antifisiológico isso, né? Então não é uma coisa legal pro corpo. Não é. É um negócio assim que, de verdade, quando eu preciso fazer, eu faço com peso na consciência. Porque eu falo, E ela já pensando na bronca da Maia. eu já fico pensando na bronca, assim, não, brincadeira. Por que não deixou de ficar comendo chocolate? Era tão mais fácil. É verdade. Por que não abriu mão disso antes? Eu não. Mentira, essa questão da bronca eu acho que não é nem tão pesada assim. Eu fico pensando, tipo, Sua poxa. consciência. Minha consciência pesa. Eu fico pensando, tipo, poxa, por que eu não me dediquei pra perder antes? Eu fui deixar pra perder em cima da hora. Sim, sabe? sim. Podia ter uma vida mais isso fácil. Que, tipo, o atleta precisa ter essa consciência, né? Então, se ele precisa dessa performance, se ele precisa desse peso, ele tem que ter essa consciência, que aí é onde a equipe multidisciplinar tem que trabalhar, entendeu? Tanto psicologicamente, quanto parte da nutrição, entendeu? Tentando incentivar você a cumprir isso antes, para não ter que ficar... Para não dar um BO. Isso que eu ia até comentar, que tudo é uma questão de alinhamento entre o atleta e a equipe. Porque daí é igual você faz com ela. Meu, tem todo... Pô, você vai competir em janeiro, um exemplo. Então, a gente vai... Daqui até janeiro, a gente vai se preparar para você, quando chegar em janeiro, você já tá com o peso batido. Mas o problema é que esse processo é longo. Então, esse processo é longo, entendeu? Então, essa coisa do longo, de eu ser igual todos os dias, é onde as pessoas falham. É verdade. Constância é... Eu faço um dia, nossa, tô perfeita. Aí amanhã, sei lá, surge um desvio, assim, aí vai pra cá. Aí quando vê, eita, preciso voltar pra minha rota. Aí volta, aí desvia de novo. Então, a pessoa que quer mudar algo, ela tem que saber que ela precisa ser muito criteriosa com a sua comida. E é passinho de formiguinha, né, Maila? Porque eu, né, Rafa, até o pai briga comigo na academia, porque eu sou muito desesperada. Eu começo a malhar hoje, amanhã eu já quero estar... Quero ter musculosa. Quero estar... assim, fácil, entendeu? Não, e é muito passinho de formiguinha, porque eu sou uma pessoa ansiosa que eu falo assim, não, eu comecei a malhar hoje, daqui a um mês eu já quero ver resultado. E eu não tomo nada. É 100% natural. Então, tipo assim, eu sei que por ser natural não poder tomar nada, ele vai ser um processo um pouco mais longo do que, por exemplo, quem toma whey, quem toma creatina, essas coisas assim. Ou quem toma bomba. Sim, não, depende. Isso daí não faz crescer músculo. Que faz a musculatura se desenvolve pela treinabilidade. Eu treinei a musculatura, lesionei a musculatura e eu me alimentei.
Antigamente a gente não tinha suplemento. Nós temos halterofilista desde a época da Grécia lá. E não existia whey. Não existia creatina. Eles conseguiam como? Treinando E comendo direito. Então, esse é o princípio. Porque, olha, a gente tem um grande problema de achar que é aquilo que vai me dar isso. Não é. Eu não estou fazendo o básico. Não estou fazendo o básico. Se eu estou indo na academia, talvez eu não estou fazendo o treino da forma correta, ou se eu estou fazendo da forma correta, eu não estou comendo da forma correta. Se eu estou fazendo os dois, pode ser que a minha genética tenha mais dificuldade de ganhar musculatura. Entendeu? Aí eu tenho que entender como que é meu corpo. Então, assim, tem pessoas que têm muito mais facilidade. Tem pessoas que vão lá, treinam lá meia hora, daqui assim, 2 meses já tá forte. Aí você fala, eu tô aqui faz 5 anos. Ganhei 2 graminhas de músculo. Você entendeu? Então, isso é uma genética. Tem pessoas que têm muita habilidade, têm facilidade. E tudo bem? Então, assim, tudo isso a gente precisa entender. Porque a gente sempre acha que é algum motivo. Que é algo, é a cereja do bolo que faltou, por isso que eu não consegui. Muitas pessoas falam isso. É igual, eu fiz a maratona, se eu tivesse tomado aquele suplemento, talvez eu tinha terminado no pace tal. Não. Ou sim, mas acredito que não. Você entendeu? O suplemento, ele é um complemento, ele é um suplemento. Se eu me alimentei direito, se eu dormi direito, se eu comi comida, entendeu? Você imagina, porque senão, pensa, um atleta menos favorecido, o cara fala, eu nunca vou ser bom. E é totalmente ao contrário. Você já viu a reportagem do Kipchoge, que é hoje o nosso maior campeão de maratonas? O Kipchoge, eu gosto dele pra caramba. Muito. Você já viu ele falando que ele come? Eu não vi, Dá mas... vontade de estrangular ele, porque eu achei que eu como maratona, eu achei que ele ia falar alguma coisa assim. O que você come? Bananas, aveia. O que você comeu antes do treino? Bananas, aveia... Ele de verdade, ele é sensacional. E é um cara que come comida. Quanto que ele toma de suplemento? Quase nada. Eu vi já entrevistas de tudo que é feito de tratamento com ele. Assim, o cara é realmente, lógico, aí o que ele faz? Na prova, você vê que ele não pula uma garrafinha, aquelas garrafinhas, lógico. Ele é bem regrado. Tem a quantidade de carboidrato que ele precisa, e ele vai lá e toma todas, ele faz tudo que, se o cara mandar pra ele, vai correr de ponta cabeça, ele vai correr de ponta cabeça. Agora, o que você viu nas últimas 2 maratonas que ele fez? Que teve um problema, não sei se vocês viram, que morreu um maratonista que bateu o recorde dele mundial, né, de velocidade na maratona. Ele morreu num acidente e o pessoal tava falando, tipo, meio que culpando o Kipchoge. Achando que, tipo assim, porque o Kipchoge não tinha falado parabéns pra ele, enfim, Caramba. sabe? Meio que, tipo, colocou na cabeça dele essa culpa da morte desse rapaz. Ele não conseguiu correr 2 maratonas. Não entregou por causa do mental. Olha só, como uma um coisa liga a atleta, outra. ele é composto de muitas coisas, entendeu? Ele não é só comida, ele não é só treino. Ele é cabeça, ele é várias coisas ali. É sono, entendeu? Um atleta, ele é um ser humano, é isso, ele tem que estar com tudo funcionando. E isso é muito difícil, gente. Performar não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. A gente toda hora tinha recorde mundial sendo quebrado. E não é assim que acontece. Ter a cabeça boa nem sempre é fácil. Igual já tiveram... Comer direito não é fácil. Comer ter direito cabeça não é boa fácil. não é fácil. Nada é fácil. Nada é fácil nessa vida. Nada verdade. é fácil nessa vida. Se fosse fácil, todo mundo faria. É bem isso. Igual, eu lembro de algumas vezes onde eu já perdi competição por não estar com a cabeça boa. Às vezes eu não estava nem conseguindo focar, não lembro nem o que aconteceu na luta. Saí, levei um atropelo, meu pai pergunta, o que aconteceu ali? Eu falo, não sei também, E aconteceu. mostra nos treinos antes da competição. Tá muito bem, muito voando nos treinos, voando no camping. Aí chega aqui, o que aconteceu? Sim. Perdi. O que rolou? Não sei. Não, você imagina, ele saiu para a última maratona, que acho que, não vou lembrar o país agora, que ele correu recente. Tipo, todo mundo, né? Ele vai quebrar o recorde hoje e tal. O cara saiu com os coelhos lá, tudo preparado. Ele parou. Chegou uma hora que a televisão pega o Kipchoge parado. Todo mundo... eu acompanhei ele naquela... Eu acompanhei ele naquela maratona que teve aqui em São Paulo. Eu olhei, eu corri durante uns 2 meses. Mas, cara, eu acompanhei demais. Aí eu
quando eu vi ele assim, eu falei, cara, meu, ele é surreal. Mas, Surreal. mas depois eu vi ele também nessas últimas corridas que ele perdeu, eu fiquei tipo, caraca, meu, o que aconteceu? Ele é surreal, mas é humano. Mas ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Então, assim, é isso que a gente tem que entender, que não são máquinas ali, né? Então, ele falou, não me senti bem, parei. Ele falou, nem todos os dias são bons. É isso, nem todos os dias são bons. Então, ele tem que ressignificar isso na cabeça dele para ele voltar e conseguir performar de novo, entendeu? Então, pensa, isso é uma tarefa árdua para o atleta, não é fácil. E fora a cobrança, o cara que já é bom, a cobrança cai em cima dele o tempo todo. A gente que não é boa, eu, né, no caso, que corro, eu vejo essa cobrança de colegas minhas. Nossa, mas você podia muito mais, você não sei o que lá. O povo parece que a gente acha que a gente, né, enfim. Às vezes Eles positivo. O povo coloca uma expectativa muito grande em cima de você. E aí você acha que você precisa dobrar essa expectativa. Fala, não, se da outra vez eu fui bem, eu preciso ir muito melhor agora, eu preciso dobrar. Mas não é assim no esporte. O esporte é muito difícil você sair daquela performance e ir para outra performance, entendeu? Então, já me procurou várias pessoas que fazem esporte amador, enfim, e aí eles falam assim, eu estou muito cansado, lá. Você está dormindo? Você está fazendo isso? Não, não estou fazendo, eu preciso de um suplemento. Não tem fórmula mágica, irmão. Tem que fazer o básico. Tem que fazer o básico bem feito, é isso. Pois é. Então, cara, é isso, o básico bem feito. Essa é a mensagem do dia, galera. Façam o básico bem feito. É isso e aí. tudo dá certo. Tudo dará certo. Esquece o suplemento. Suplemento é a cereja do bolo. Porque as indústrias de suplementos não vejam isso, né? É o chantilly da parada, né? É a parte final ali. Não, é o retoque. é uma estratégia importante. A gente não pode, né? Mas em pequenos casos, não é em todos os casos, né? Sim, verdade. E, bom, eu acho que é isso, né, Lela? Maila, você é incrível. De verdade. obrigada. Conversando com você, Sempre. entendendo um pouquinho mais da sua história, dos seus pensamentos, a gente já sabia que você era incrível. Agora você é super incrível. Ai, olha, vou sair daqui, tá vendo? Aqui, 8 horas hoje, vou sair muito feliz. Obrigada, viu? E falando em sair daqui muito feliz, a gente tem alguns presentinhos pra você, adoro. dos nossos patrocinadores. Adoro. Inclusive aqui, ó, a mesa, você vê que tá repleta de coisa. Grande parte é sua. Olha que Aqui, beleza. ó, Brasil Fruit, Amo. com os melhores produtos naturais. E eu tenho orgulho de falar que eles me acompanham sempre nas competições quando eu preciso repor. Art for Fight. Que eu já tenho Você já tem uma. a blusa da Mulher Maravilha. A gente tá te presente. Como você Mas corre como também. você corre, a gente quis te dar um presentinho especial para você usar nas Isso, suas corridas. a gente tá te presenteando Que legal. com uma hash guard. E o lema deles é ostente a sua paixão. Então, quando você estiver correndo, por favor, ostente a sua Olha. paixão. Gente, desculpa. Tá As chique, hein? amigas que correm comigo vão morrer de inveja, porque elas já morrem da Mulher Maravilha. Só eu tenho. Elas não. Eu falei, olha. Que lindo, maravilhoso. Adorei a cor. Perfeito. Adorei tudo. Muito obrigada, viu? A gente que agradece. Que agradece. Muito lindo mesmo. Amanhã já vou treinar com ela. Amanhã vocês já vão ver fotinhos. Ai, sim! Amanhã- Bom. Marca o cola lá também. Eu vou marcar o cola lá, pra todo mundo escutar. E claro, né, a gente não podia deixar de agradecer, não só a você também, mas aos nossos patrocinadores que fazem com que todo o nosso sonho aqui seja possível. A Deus Alimentos, que há 80 anos leva a nutrição para os lares brasileiros. E como a gente está falando de nutrição hoje, tá tudo casado, tudo gente, casado, de verdade. A Brasil Fruit, como eu já disse, com os melhores produtos naturais. A Art for Fight, eu quero ver você ostentando a sua paixão, hein? Opa, pode deixar. Olha que amanhã no treino já estarei, ó, Perfeito. uniformizada. Perfeito. Agradecer também a Mempo, com os melhores protetores bucais. Pra gente que é da luta, assim, da arte marcial, onde a gente precisa estar sempre com um sorriso bonito. Verdade. Precisa estar protegido. Os sabe? aparelhos, né? Os Protegidos aparelhos, perfeito. E agradecer também a Açaí Rude, onde é o açaí do faixa preta. E de verdade, é muito bom. Muito bom, Muito olha bom. aí, precisa Super conhecer. recomendação. E é isso, galera. Um beijo. Muito obrigado por ter Obrigada, assistido viu, aqui. meninas? Muito obrigado, Obrigado, Maila. Maila. Imagina, obrigada Sua a presença vocês. aqui é espetacular. Imagina. Galera, se você gostou, curte, comenta, segue a nossa página. Segue Beijo. a Maila também. Segue a Maila também nas redes Beijo. sociais.
Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.